Ele já falou sobre isso, né, o Ancelotti, que o Neymar não precisa provar nada. Então, esses jogos amistosos, talvez o Neymar não precise nem estar. É claro que pro time, para aquilo que o Ancelotti quer como time pro Mundial, né, pra Copa do Mundo, seria importante já o Neymar estar. O Neymar com 60% fisicamente, ele tem que ser convocado, na minha opinião. Não para ser titular, não é isso que eu tô querendo dizer. Mas é muito importante a presença do Neymar na seleção brasileira para essa Copa de 2026. Neymar fora da Copa de 2026? O debate pegou fogo e tá rendendo demais. Com o Mundial batendo na porta, a grande dúvida é: será que o Ancelotti vai mesmo abrir mão do nosso craque? E olha, quem não ficou em cima do muro foi o comentarista Richarlison. Ele analisou a situação do Neymar e mandou a real sem rodeios. Se liga no que ele disse, porque a opinião dele tá dando o que falar. E sobre o Neymar, hein? O que você traz pra gente? Porque agora a renovação tá acertada e, como o Lino falou, o Neymar vai ter aí 4 meses, né, praticamente. Na verdade, se a gente considerar a última coletiva do Ancelotti, 3, porque o Ancelotti fala que a lista de março, pra ele, já tem que ser a lista final. Mas o Neymar entra. Mas Neymar não entra nessa. Se quiser entrar um dia antes de enviar a lista pra FIFA, né? Óbvio que você tem que inscrever o jogador. Mas ele já falou sobre isso, né, o Ancelotti, que o Neymar não precisa provar nada. Então, esses jogos amistosos, talvez o Neymar não precise nem estar. É claro que pro time, para aquilo que o Ancelotti quer como time pro Mundial, né, pra Copa do Mundo, seria importante já o Neymar estar. Mas não é um jogador que entre nessa pauta, se não for agora... Não vai. Não, o recado do Ancelotti é claro, me ajuda a te ajudar. Só isso. E o Neymar vai ter o Santos. Se ele fizer parte dele, ele tá na seleção. O Neymar, então, renovando, tem o Santos aí para mostrar para o Ancelotti que ele está disposto a ajudar e preparado, certo, Bruno? Certo, Mari. O Neymar até deu um recado pro Ancelotti no show do Thiaguinho, né, no Tardezinha. Um recado, não, ele falando foi pra uma olhar capada, pra ele. né? Será que o Ancelotti estava vendo Tardezinha? Este grande evento mundial? Não que a senhora respeite a poderosa. Amiga, eu inclusive diria que não é o show do Thiaguinho. É o grande evento da música brasileira, Tardezinha. Uma baita de uma atração. Mas o que o Neymar não foi um recadinho. Não. É porque é o Neymar. Fosse qualquer outro, a gente ia falar, rapaz, cavou e que cavou, hein? É que o Neymar não precisa cavar nada, né? Tem isso, não precisa cavar. Ele dá um recado, porque, gente, vamos lá. Ele sabe de tudo isso aqui que a gente está falando. Ele sabe que ele não precisa... Aliás, ele falou no final de algum jogo, que agora não me lembro, do Santos em reta final de Brasileiro. O que eu preciso fazer ainda para me apresentar, né? O que as pessoas não sabem que eu sei fazer? Ele sabe do tamanho dele, ele sabe do talento dele. E ele também sabe que agora a corrida é contra o tempo, né, Bruno? Tenha sequência. Que não volte não importa a quanto jogar tempo. E aí, de repente, tem a lesão de novo. Porque isso para o atleta, né? O Rick pode falar muito mais. É muito difícil. Você precisa ter ritmo, você precisa, né, voltar a jogar. E não voltar a jogar 3 jogos, ter que ficar fora um. Sabe, tipo, e não é nem ficar fora um, é ficar fora mais 3, 4. Aí não dá, esse cara. Esse gerenciamento do Santos nesse começo, para o Neymar, vai ser muito importante. Porque, Mário, quando a gente fala de uma lesão de LCA, de ligamento cruzado, eu tive 2, você fica um período de inatividade muito grande. E é normal, não é uma ciência exata, mas é normal você voltar e ter algumas complicações musculares. Porque a sua resposta muscular, ela meio que apaga. Você fica tanto tempo sem usá-la que ela apaga. E você tem um período de readaptação e por isso que tem fisioterapia, tem as coisas do pós-operatório. E é normal você ter lesões musculares, mas dá para você minimizar. Talvez esse foi o erro do Neymar, não ter minimizado. Ele volta para o Santos, ele tem 7, 8 jogos. Claro que foi gradativo. Se eu não me engano, jogou 30, depois jogou 40, 60 minutos. Mesmo assim, a gente está falando de um calendário intenso e com jogo de quarta e domingo. Para uma pessoa que volta de uma lesão de LCA, dificilmente ela não vai ter uma lesão muscular. Isso é quase que cientificamente comprovado. É difícil você passar por isso sem ter essa lesão muscular. Mas o Neymar aprendeu. Ele tem uma artroscopia que é um pouquinho diferente agora, que são 40 dias, então provavelmente o cérebro ele continua respondendo esses estímulos. E talvez não tenha complicação muscular. Mas é um jogador que tem que ter um gerenciamento diferente de minutagem, como foi feito com a Arrascaeta no Flamengo. Não dá para o Neymar jogar 90 minutos todos os jogos de quarta e domingo, quarta e domingo, quarta e domingo. Não dá. Vai chegar uma hora que ele vai se estourar. É normal. A estreia no Brasileiro do Santos é dia 28 contra a Chapecoense.
no gramado sintético, fora de casa, Provavelmente é bem não estará. improvável. Não sei nem se vai ter dado os 40 dias, né, da cirurgia. Porque a cirurgia foi agora a fim de dezembro, não foi? Depois tem um São Paulo e Santos pelo Campeonato Paulista, um pouco mais à frente, no dia 31. Bruno não deve saber qual é a previsão Acho que é mais pra de fevereiro, estreia já. para o Neymar. Você imagina, Bruno? Indo pela conta de vocês, eu acredito que seja realmente já para a segunda semana de fevereiro, né? Porque foi dia 22 de dezembro, né, a cirurgia. Você tem não só o processo de recuperação da parte de fisioterapia, mas também a transição física para o gramado, ele chegar no mesmo nível que o restante do elenco, para assim poder ser colocado aos poucos nos jogos. Acredito que, como o Rick falou, deve ser dosado esse retorno dele, mas acredito que aí, talvez, para a rodada contra o Atlético Paranaense, talvez não, porque também é gramado sintético, né? Mas para o final de fevereiro, a gente tem a quarta rodada, é só no dia 25 ali de fevereiro contra o Vasco. Então, talvez contra o Vasco ele já esteja de volta. Vocês são especialistas, quando é que é o Carnaval esse ano? Segunda semana de fevereiro. Segunda semana de fevereiro. Vocês que Posso são... falar uma Também tem o coisa? aniversário do Neymar, que também é em fevereiro. Só Não para sei exatamente a fazer data. uma observação que eu acho que vai ser importante, até para o próprio Neymar, a chegada do Gabigol, dividir a responsabilidade. Isso. O protagonismo. de repente. Exatamente. Não, a responsabilidade A mesmo de não dependência, vamos ficar, dizer assim, exatamente, tá. de não ficar... Porque tudo que acontecia no Santos era o Neymar. Até eu percebi ele um pouquinho mais incomodado com as questões de juiz, de ser muita falta, o juiz... Mas ele chamava essa responsabilidade, Sim, porque sim. teve uma saída de jogo que ele falou, o jogo é em mim, é dar a bola em mim. Sim, Ele e tá chamava... tudo ok, mas com o Gabigol chegando, Divide. essa coisa da atenção do árbitro, porque o Gabigol também, entre aspas, é chato no campo, né? Essa coisa de dar em mim a bola, vem que eu quero jogar, o juiz apitou, ele não... Então isso, Ajuda, exatamente, até isso vai dar um É que a respirinho espera- pro Neymar. A Tira um gente peso. espera desses caras que eles façam algo diferente, sempre. O Neymar deu uma demonstração muito legal e o torcedor do Santos curtiu isso no final do ano. A altura do Neymar, é isso que se espera de um cara como o Neymar. Eu não tratei como heroísmo, como algo fora do comum. É o Neymar jogando pelo Santos, porque o Neymar estava machucado, podia ter antecipado essa cirurgia dele, podia ter se afastado do Santos e bancou a história. Botou proteção no joelho, mais forte ainda tal, e bancou a história de jogar essas últimas rodadas pelo Santos para ajudar a evitar rebaixamento. Não está nada fora de contexto. É isso que se espera do Neymar, que ele faça mais, que ele treine mais, que ele se dedique mais, que ele queira realmente recuperar, né, um pouco do que ele já foi e principalmente que ele se coloque à altura de uma seleção brasileira. O que o Neymar fez no final do ano passado foi um indicativo legal. Com essa... Mas, Aquilino, eu acho que... Tudo bem que aí não passa por ele. Para o início de temporada, em que o presidente naquela fala muito infeliz, que o Santos ia ser protagonista, e num primeiro momento eu até entendi de maneira diferente, porque não me pareceu Foi depois possível. da derrota para o Vasco aqui, aí o presidente do Santos ficou Teve isso também. incomodado com aquilo ali, achou que foi a o saída de Santos jogo. na temporada não era para perder para o Vasco. Perdeu no primeiro turno e tomou uma goleada em casa no A segundo, gente viu né? o que Histórica. aconteceu. Mas ele falava, né, que o Santos ia ser protagonista, que não podia, realmente, teve isso, não podia perder para o Vasco, sendo protagonista de campeonato, como ele esperava que o Santos fosse e tal, mas eu acho que a régua não estava bem calibrada. Aquela expectativa inicial ali estava muito errada. E aí, claro que ela foi mais um peso para o Neymar, né? Se é para o time ser protagonista, se o presidente diz que não pode perder para o Vasco em São Januário e depois toma goleada em casa... Qual é a diferença que o Neymar está fazendo nesse time? E acabou recaindo sobre ele, né, essa avaliação. Não, peso total no esse Neymar. peso. Porque você tem que esperar de quem? Com todo respeito aos outros atletas, você não vai jogar essa culpa num Tiquinho, num Guilherme. Você vai jogar no Neymar, que foi a maior contratação, o cara que pode ser quem resolva os problemas do Santos. Só que uma coisa não tem nada a ver com a outra. O presidente ele não pode dar essas declarações e a gente vai aqui com o nosso amigo Pedrinho também, que falou que o Vasco era G8 do Campeonato Brasileiro. Fora da realidade. Era fora da realidade, tá tudo bem. O presidente vende o peixe para a torcida da forma que ele quiser. O presidente do Santos vendeu, quase deu ruim. Então, às vezes, você tem que ser inteligente o suficiente de demonstrar para o seu torcedor, para ele não criar uma expectativa daquilo que é a realidade do seu clube. E o presidente do Santos não fez isso. Aí, ainda bem, aí entra naquilo que o Lino falou, o Neymar no final resolveu e o Santos conseguiu ficar na primeira divisão. Imagine só
que todas essas falas do presidente do Santos, o Santos é rebaixado. O Neymar tem o Gabigol do lado dele agora, tem o Santos, já que renovou o contrato, e tem a Copa do Mundo, certo? Que uma coisa era, logo depois do balde, vamos lá, vamos voltar lá 2022. Que balde? O balde de água fria. Ah, tá. Tomamos aquela baldada em 2022. Uma coisa é o discurso ali, sobre seleção, continuidade, bababá. Outra coisa é o discurso há 6 meses do evento. E o futebol apresentado. E aqui também não falta, né? Nunca. Eu brinco ainda, né, com todo respeito às opiniões dos meus colegas, que o Neymar com 60% fisicamente, ele tem que ser convocado, na minha opinião. Não para ser titular, não é isso que eu estou querendo dizer. Tá. Mas é muito importante a presença do Neymar na seleção brasileira para essa Copa de 2026. Claro que eu quero ele 100%, porque ele 100% ele vai entregar muito mais. Ele pode ser esse jogador para trazer esse título para a gente. Mas se ele não estiver 100%, eu convocaria do mesmo jeito. Por quê? Tem a idolatria. Todos os jogadores, ou quase todos, né, da seleção brasileira idolatram o Neymar. Tem ele como referência. Exatamente. Uhum. A presença do Neymar numa Copa do Mundo de 2026, da forma que tem sido esse ciclo, né, Nilino? Uhum. Do jeito que aconteceu, a gente não ter tido um ciclo legal, do jeito que tem que ser, né, com trocas de treinadores, com toda aquela turbulência na CBF. Você chegar a uma Copa do Mundo ainda com essa possibilidade, mesmo não tendo feito tudo certo, não tem como deixar um jogador que ainda, na minha opinião, é o diferencial de qualidade técnica. O Ancelotti falou que tem 18 jogadores certos. E ele está na lista de 26 por 8 jogadores ainda. Tem 8 vagas dentro da seleção brasileira. É óbvio que existe uma vaga chamada Neymar lá. É exatamente isso. Tem uma vaga, tem uma cadeirinha lá, tem uma plaquinha na frente da mesa. Que o problema é se ele não for. Se não for, aí vai ter que quebrar a cabeça para ver quem vai. É o Neymar que tem que se convocar, não é nem o Ancelotti que tem que convocar o Neymar. O Neymar tem que estar melhor fisicamente, o Neymar tem que aceitar o lugar dele na tribo, eu falo sempre isso, né? Mas o Neymar tem que aceitar o lugar dele, não é mais o do protagonista, do cara em torno de quem vai se montar um time, as ideias todas vão estar ajustadas ao que o Neymar pode entregar e contribuir. Não é isso, cara, não é isso. O Neymar hoje é um cara de poucos minutos em alto nível. O Neymar é um cara para situações de jogo em Copa do Mundo. O Neymar é um cara que em algum momento vai poder dar a colaboração dele. Mas o Neymar é muito importante para essa geração porque ele é o ídolo. Ele é a figurinha cara do FIFA dessa garotada toda da seleção. Então, os caras cresceram vendo o Neymar e tendo o Neymar como referência. Alguns até pegaram as referências ruins do Neymar e se perderam na carreira. Outros tantos não, sabem o que Neymar significa e estar do lado de Neymar é coisa para burro para eles, né? Então, se o Neymar entender a importância dele, e a importância dele é muito diferente da que foi até agora, o Neymar ajuda a seleção. Ah, mas a gente está botando sempre na condicional, né? Se tiver fisicamente recuperado, se tiver em ritmo de jogo, se tiver jogando, se tiver bem. Hoje a lista tem que ser entregue agora. Mas a lista não é hoje, amiga. Não, mas eu sou o treinador? Não, uma exposição. Hoje é a cirurgia, porque a gente não pode. Não. Antes da cirurgia. Hoje ele está em cirurgia, não pode. É recuperação, não pode. Antes da cirurgia, então. Ela fala verdade, né? Como terminou o 25, então? Vamos melhorar. Eu levo. Você leva? Eu levo. Você leva, Rê? Eu acho que assim, Mari, eu acho que eu concordo muito com o ponto de vista que o Rick tem. Eu acho que às vezes a gente distorce a análise do Neymar jogador com a análise do Neymar pessoa, que tem gente que gosta, que não gosta, que acha baladeiro, que não acha baladeiro. Isso aí Perfeito, Rê. É uma questão dele. Né? Pessoa dele, cada um, né? O Rick tem a vida dele aqui fora, Lino tem, você tem, cada um tem sua personalidade, sua forma de viver. Claro que ele é um atleta, né? Então, para ele render o máximo em alto nível, ele precisa ter um comprometimento como atleta, que muita gente ao redor dele diz que ele sempre teve, né? Então, assim, eu acho que uma coisa é a opinião que as pessoas têm sobre a personalidade do Neymar. Outra coisa é discutir a capacidade técnica que ele tem. E hoje ele tem, até tinha colocado aqui, para ver a quantidade de jogos que ele teve nas últimas temporadas, ele tem 33 anos. Nos 15 anos de carreira que a gente viu já ele, porque desde os 17, 16 ele brilha, você já viu muita coisa do Neymar. O cara joga mais do que qualquer outro jogador brasileiro que surgiu na última década joga. Nenhum outro jogador
na última década que surgiu no futebol brasileiro joga tanto quanto o Neymar. Nem mesmo o Vini Júnior, que ganhou o melhor do mundo 2 anos atrás. Exatamente. Então, assim, o talento que ele tem, a capacidade que ele tem é nível que a gente já viu o Ronaldinho Gaúcho, de técnica. Mas a gente já viu ele ganhar uma Copa do Mundo, assim, não. Mas a gente já viu ele ganhar uma Liga dos Campeões com o Barcelona, cheio de craques, e o Barcelona com o Messi, e ele sendo um dos caras, assim, sentando na mesma mesa com esses caras. Então, assim, cara, tecnicamente, o que ele te entrega, nenhum jogador da Seleção Brasileira hoje entrega. Nenhum. Ah, mas não tá entregando. Beleza. Mas se ele chegar com condições físicas de jogar, o potencial que ele tem é maior do que todos os outros jogadores. Porque a gente já viu esse potencial. Então, é entender o quanto que ele vai estar disponível. Por isso que eu acho que a gente fala assim, se fosse hoje, não é hoje. Não é hoje. A Copa vai ser daqui 5 meses. Então, daqui 5 meses, ele tem fisicamente condições de jogar bola? Ele tem condições de fazer... Agora não são 7 jogos da Copa do Mundo, são quantos? 8, 9? Vixe. Acho que é 8, 9. É porque... Ganhou um joga mais ou 2 joga mais? Um a mais. Um a mais. Então, são 8. Ele tem condições de fazer 8 jogos? Show, leva. Porque o Neymar é o cara que chega naquele jogo contra a Croácia que nada estava saindo, ele pega a bola, dribla 3 e faz um golaço. É esse cara. Chama a responsabilidade. É como o Rick falou, é a referência dessa geração. Mas eu acho que o Neymar é baladeiro. Beleza. Essa é a sua opinião sobre a pessoa dele. Não influencia o jogador que ele é. Se ele for, ele vai ter que deixar de ser. Isso. Se ele vai ter um comprometimento com o atleta. Se ele estiver se descuidando com o que ele come e o que ele bebe... Mas aí ele não vai estar fisicamente bem, entendeu? Por isso que a plaquinha está lá, a cadeira dele está ali, existe um lugar chamado Neymar, depende do Neymar. Se ele mudar comportamento, eu não sei nem se ele precisa mudar, A conta não fecha. Não vai fechar. Ele precisa acelerar demais. A conta não fecha. E sabe uma coisa muito doida que eu estava vendo aqui nesses números? Não, desde 2017 e 2018, ele não faz mais do que 31 jogos numa temporada. O máximo que ele fez foi 31 jogos na temporada 2021. Aí agora, com o Santos e Al Hilal, em 2025, ele fez 30 jogos. Então, assim, olha a falta de sequência por conta da sequência de lesões. Isso. Não, ele perdeu São 2 um ano. ciclos de Copa cheio de lesão. Porque 17 e 18 ele também teve na reta final dessa Ele perdeu um ano, cara. Esse era o ano de recuperação dele. O plano era vir para o Santos se recuperar, voltar para a seleção brasileira, brilhar e possivelmente fazer um contrato até em nível de grande clube europeu agora, né? Para o Neymar voltar a se posicionar. Era o que ele queria até na metade do ano passado. Se vocês lembram bem, o projeto Neymar era voltar, se recuperar e discutir com o Santos. Ele discute com o Santos renovação e renova no meio do ano, porque ali podia pintar alguma coisa e quase pintou alguma coisa para o Neymar. Aí o Neymar disse fico, e ele já disse fico 2 vezes. E esse fico dele está condicionado ao que não deu certo. Por isso que ele fica. Então, cabe ao Neymar, ele fica. Por isso que ele fica. Você queda. E ele não tem que ser só fica, ele tem que ser muito mais do que isso. O Neymar tem que fazer... Sabe aquele cara que se recupera antes da hora? Todo mundo acha que vai ficar 3 meses no DM, ele fica 2, que precisa fisicamente de tanto tempo, ele volta antes. E suporte para cara isso ele ser o tem, Neymar. hein? Suporte para isso ele tem, né? Não, ele precisa ter... Eu acho que ele tem vontade, Tem. sabe? Eu acho que ninguém quer mais estar numa Copa do Mundo do que o Neymar. Ganhar, né? Porque ele sabe que é isso que falta. É isso aí. É isso aí. Ó, E aí, você acha que o Ancelotti deve levar o Neymar pra Copa de 2026 ou já tá na hora de mudar? Concorda com o que disse o Richarlison ou acha que ele exagerou? Deixa sua opinião nos comentários. Quero ver o que vocês pensam sobre isso. Se curtiu o debate, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder os próximos vídeos. Tamo junto!